Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes e internautas, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Com ela, hoje, sempre ela presente, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos inspire e nos conduza. E ele, Paulo Renato, cadê ele, Miranda? Ele pausou. Ele já volta, ele saiu aqui dos estúdios, mas ele já volta, o nosso Paulo Renato, para dar continuidade aqui à leitura, às reflexões, ao aprendizado que nós estamos fazendo aqui juntos, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 31, que trata das dissertações espíritas. Estamos na mensagem de número 15, mensagem do Espírito de Verdade. Nós já lemos o primeiro parágrafo, eu vou reler esse primeiro parágrafo e dar continuidade. Então vamos lá. O Espírito de Verdade diz o seguinte: todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir à causa do espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que, sobre 100 médiuns, se tanto, encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quando não desastrosa. E aí nós encerramos na semana passada e vamos dar sequência quando ele diz o seguinte: as grandes missões só aos homens de escola são confiadas, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais eu recomende aos médiuns inexperientes que desconfiem do que lhes podem certos espíritos dizer, com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar. Porquanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão nesse mundo e noutro severo castigo. Como é que lê isso aí, Paulo Renato? Persuadam-se. Vamos, persuadam-se bem de que na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, a seu mau grado. Lembrem-se destas palavras: aquele que se exalçar será humilhado, e o que se humilhar será exalçado. O Espírito da Verdade. Maria de Fátima Miranda, que palavra é essa? Persuadam-se, é isso? Agora saiu, hein? Persuadam-se. Vem de persuasão, né? Querer convencer-se. Vamos persuadindo aqui, agora está saindo. Pois é. E aí, Maria de Fátima Miranda? E é a mensagem do Espírito de Verdade que conclui essa série de mensagens de alerta aos médiuns, né? Daqui a pouco a gente vai entrar num outro item do Livro dos Médiuns. Então,
a necessidade do estudo é justamente por isso, como havíamos falado no outro programa. Lidando com as mensagens e refletindo junto, esses lembretes ficam cada vez mais visíveis. É aquela ideia da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se estivermos sempre meditando, falando, ouvindo e refletindo nessas orientações, vai servir de pisca-alerta na hora que a vida nos trouxer a situação onde ficaremos expostos. Paulo Renato? É interessante, ele coloca: as grandes missões só aos homens de escola são confiadas. E Deus mesmo os coloca sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. A gente lembra da preocupação de Allan Kardec com relação à pesquisa daqueles fenômenos que se davam à época. Então ele estava sempre querendo achar um médio confiável, flexível, que pudesse submeter as suas questões. E o benfeitor espiritual falou para ele que ele não deveria se angustiar naquela procura, porque tudo que ele devesse observar que fosse útil à formação da nova doutrina surgiria para ele no seu caminho naturalmente, sem que ele devesse ficar naquela ansiedade, numa busca que podia muitas vezes se tornar para ele prejudicial. Então a gente observa que as grandes missões realmente são planejadas no mundo espiritual por grandes benfeitores espirituais, porque essas grandes missões dizem sempre ao progresso da humanidade num contexto mais geral, e não diz respeito àquelas missões que são particulares, como é colocado no próprio livro, o Livro dos Espíritos, a partir das questões 558, quando fala sobre missões. Então, o Kardec perguntou se a paternidade seria uma missão, poderia ser considerada uma missão. O benfeitor falou, sim, é uma grande missão que às vezes a gente não dá conta dela porque não considera como missão. Mas os benfeitores entendem que todas as responsabilidades a que fomos chamados a desempenhar na Terra são missões. Mas, repetimos, as grandes missões, como é colocado aqui, essas têm um planejamento mais complexo, que envolve circunstâncias e pessoas que nos fogem ao conhecimento, pela sua profundidade, porque diz respeito mesmo ao progresso da humanidade. Então a pessoa é conduzida sem que na Terra, muitas vezes, ela tenha noção da grande missão que a aguarda, mas ela é conduzida pelas forças espirituais que tutelaram a sua existência. Ela é conduzida para que tudo aquilo que deva contribuir para a sua missão aconteça e esteja à disposição dela. Então, na expressão dos espíritos, malgrado o conhecimento do médium sobre a sua missão, da pessoa, do missionário sobre a sua missão, ele vai sendo conduzido pelas forças do bem para que ele esteja no lugar certo, dentro das circunstâncias mais favoráveis ao seu progresso. E nesse sentido, nós nos lembramos de Lutero. Lutero, o grande reformador, ele não tinha ideia, não tinha a intenção inicial de fazer uma reforma dentro dos ensinos da igreja. A ideia era só levantar algumas teses, alguns temas para serem discutidos como era de ordinário comum se fazer à sua época. As pessoas levantavam alguns pontos que consideravam que deveriam ser questionados, e iam para a praça pública, por exemplo, para a frente das igrejas, e levantava aqueles temas, quem se interessasse poderia discuti-los. Então Kardec, quando levantou aquelas 95 pontos de tese, não pensava com certeza em ser um reformador da igreja, mas fora conduzido, enquanto homem encarnado, inconscientemente para aquela tarefa. Quando, por exemplo, Francisco de Assis vai pedir ao Papa permissão, acho que Inocêncio III, vai pedir ao Papa permissão para pregar o Evangelho ao povo, aos pobres, ele não pensava em ser nenhum reformador da igreja, em trazer um novo Evangelho, ele só pensava em levar ao povo, que não tinha possibilidade de entender o latim, nas missas, e às vezes não tinha nem igreja para ir, né? Ele pensava em levar o povo
na sua linguagem própria, é aquela grande verdade que era o Evangelho, levar consolo, esperança, né? E nós vemos também o próprio Chico Xavier, no livro, no Pinga Fogo, acho que é no segundo Pinga Fogo, um pastor protestante fez umas perguntas ao Chico, e dentre elas estava a questão do proselitismo. Quem já assistiu Pinga Fogo, está aí nas redes sociais, pode rever o segundo Pinga Fogo, se eu não me engano. No YouTube é fácil encontrar. Então o pastor fez algumas perguntas lá sobre a Gênesis, sobre Adão e Eva, e falou sobre o proselitismo. E o Chico Xavier falou: eu nunca saí da minha cidade para ir em cidade alguma convidar as pessoas para as minhas reuniões. Ele falou: nós nos reuníamos em família. Naturalmente, os amigos foram chamando os amigos e a família aumentou. Mas eu não tive preocupação de fazer proselitismo. Então, o Chico Xavier também não tinha essa intenção, não conhecia a grande missão a que ele estava inicialmente destinado. Ele usou a mediunidade para divulgar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, naturalmente, depois o Espírito Emmanuel falou para ele da missão que o aguardava na Terra, né? E que ele deveria dar conta a benefício não só dos outros, mas especialmente dele mesmo. Então, nenhum de nós precisa ficar questionando, procurando qual é a sua missão na Terra, porque, grande ou pequena, de extensão maior ou menor, ela vai surgir dentro das nossas possibilidades de serviço e vai surgir com a condução dos benfeitores que nos orientam. Naturalmente, nós vamos sendo conduzidos para a realização da tarefa que nos trouxe à Terra. Todos nós trazemos grandes responsabilidades para a existência, mas uma tem um peso sempre maior, que é aquela que, digamos, justificou a nossa reencarnação. Para essa tarefa, especialmente, os benfeitores vão nos conduzir e vão nos preparar de forma que, ao chegar nela, ou ao chegar o seu tempo, a gente tem os recursos necessários para desempenhá-la bem. E só vai depender da nossa boa vontade, do nosso querer realizá-la bem ou não. Basta a gente parar para pensar. Enquanto Paulo Renato falava, eu ficava lembrando aqui da minha própria vida, quantos caminhos eu entrei sem ter noção do que me esperava, não é? Mas evidentemente que nós temos que ter em mente que na nossa vida nós devemos buscar sempre o bem, sem se preocupar com o restante. O restante pertence a Deus. Se a nossa intenção, seja no que for, no nosso trabalho material, na família, na casa espírita, que a gente busque o bem, que a gente busque a paz. E Deus vai nos mostrando os caminhos que a gente tem que seguir. Quando a pessoa tem grandes ambições, interesses materiais, interesses pessoais, aí ela fica mais vulnerável. Como nós falamos aí em alguns programas, da interferência espiritual inferior, que simplesmente aproveita, né, daquilo que nós já fazemos. Quando a gente falou da questão que o espírito secunda o médium, né, e também, de certa forma, o médium vai secundar o espírito. Um reage sobre o outro. Se a nossa intenção é o bem vai se apresentar a nós, nem sempre como a gente gostaria. Às vezes as coisas acontecem que a gente fica um pouco triste, mas Deus sabe o que faz. Às vezes um mal advém, porque dali um bem maior irá surgir. Então, quando a gente tem alguma missão, como diz aqui o Espírito de Verdade, ela vai acontecer naturalmente, sem que a gente fique preocupado com isso, procurando isso. Cada um de nós tem a sua missão, dentro das suas possibilidades, das suas limitações. A cada um é pedido aquilo que se pode dar, né? Tem o famoso ditado popular que diz que Deus não coloca um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, jamais Jesus ia pedir ao Eduardo que pediu a Chico Xavier, porque eu não teria a menor condição de fazer o que fez Chico, o que fez Madre Teresa, o que fez Gandhi, o que fez Luther King, o que fez Estevão, enfim, a gente pode citar aí diversos missionários que tinham a condição necessária para cumprirem com o chamado que foi feito. Isso não quer dizer que o Eduardo não tenha responsabilidades.
Seja responsabilidades na sua vida micro, né? Na sua vida familiar, na sua vida profissional, nas suas tarefas, na casa espírita. Então, que todos entendam que as missões, elas pertencem ao espírito humano, dentro das suas possibilidades. Não há quem não tenha uma finalidade de estar aqui nessa terra, não é, Paulo Renato? Porque a pessoa fala assim, minha vida não tem sentido, eu não sirvo para nada. Não é por aí. O Emmanuel até tem uma colocação a esse respeito, que alguém questionou o Chico sobre esse assunto. E o Emmanuel falou assim, você quer saber da sua missão, das suas tarefas, e o Emmanuel sugere que a pessoa olhe em torno dela, né? Que a pessoa lance o olhar para fora, mas em torno próximo a ela, porque ali está a tarefa te convidando para ser executada. E muitas vezes nós voluntariamente tentamos encobrir essa realidade, porque aquela tarefa mais próxima às vezes não é aquela que nós sonhamos para nós, porque idealizamos para nós tarefas de grande extensão, de grande projeção social. Pensamos em tirar as crianças pobres da rua, pensamos fundar orfanatos, tarefas maiores das quais não conseguiríamos dar conta. Porque se tivéssemos a habilidade espiritual para dar conta dessas tarefas, com certeza os benfeitores nos encaminhariam para elas. Mas lembrando ainda que grandes espíritos, que a gente reconhece pelas próprias obras psicografadas por Chico Xavier, como Alcione, no livro Renúncia, um espírito de alta envergadura espiritual, não reencarnou para projeções espirituais, para mudar a direção de um país, para descobrir uma vacina, né, para fazer uma revolução moral. Alcione reencarnou para auxiliar um grupo de espíritos, seus afins, né, de forma que pudesse ampará-los na questão espiritual, de modo que eles pudessem sair do corpo de uma maneira mais equilibrada, com alguma conquista dentro dos valores reais. Então, quem observou Alcione na sua existência naquele momento, com certeza não sabia da sua grandeza espiritual, tanto é assim que tentaram lhe fazer muito mal. Né? E o Paulo, né, Paulo de Tarso, faz uma recomendação sobre a questão do acolher. Ele fala que as pessoas não deveriam desdenhar o acolhimento, porque aqueles que assim o realizaram, sem o saberem, acolheram anjos. Né? Então aí no caso citado da Alcione, aqueles que a trataram bem, né, acolheram o anjo no seu coração, ampararam aquele anjo sem perceber que era um anjo. Então, às vezes, a gente fica tentando ser aquilo que não é, que não tem condições de ser no momento, e acaba abandonando a tarefa mais próxima para a qual nós fomos chamados. Paulo de Tarso, na carta dele a Timóteo, ele fala assim que a pessoa não deveria desdenhar, abandonar os seus, a sua família, porque quem assim o fizesse estaria maldizendo, estaria traindo a própria fé. Né? Então ele fala que a gente não deveria descuidar, nós deveríamos ter cuidado com os nossos familiares, porque em assim fazendo, repetindo, estaremos dando testemunho das nossas convicções religiosas. Então, às vezes, a gente esquece disso, desses grandes ensinos. A gente quer ser bom, tolerante e amigo para as pessoas na rua, para as pessoas no centro espírita. É bom, é necessário, é recomendável que assim seja, mas dentro do ambiente, do espaço familiar, nós somos aquilo que no Evangelho chama de tiranos domésticos, né? Que ao invés de dizerem aqui mando e sou respeitado, deveriam dizer também sou odiado. Né? Então a gente observa que as nossas tarefas, as nossas responsabilidades podem não ter aos olhos dos outros grande projeção. Às vezes a gente deixa de reconhecer um grande missionário dentro de um lar,
pessoas que, como diz o Espírito Emmanuel, estão crucificadas nas traves da renúncia, né? Aquelas pessoas que cuidam de mãe, de filho, de pai, de irmãos, como Chico Xavier cuidava dos irmãos todos, do primeiro e do segundo casamento. Então, às vezes a gente fica imaginando nas nossas leituras, imaginando aquele grande espírito, grande benfeitor, como um anjo de asas, mas às vezes o anjo de asas, sem asas, está do nosso lado, nessas traves da renúncia. São grandes almas mergulhadas no corpo, repetindo, né, para erguerem aqueles que tiveram quedas desastrosas, quedas morais desastrosas no passado. E às vezes as pessoas estão dentro do nosso lar, pedindo, implorando o nosso apoio. Mas a gente sai para salvar o mundo, né? E nós temos no livro Bem-aventurados os Simples, uma mensagem de Hilário, se eu não me engano, Valério, livro acho que é do Valdo Vieira, psicografia de Valdo Vieira. Temos lá uma história muito interessante de uma pessoa, um grande benfeitor que desencarnou, deixou grandes somas para um, para outro, ia subindo aos céus quando escutou um lamento, né? Alguém citava o nome dele na forma de lamento. E ele não entendeu, porque afinal de contas tinha ajudado muita gente. E esse muita gente, às vezes a gente amplia, acha que ajudou o mundo, né? Mas ele retrocede os passos e volta à casa dele e observa que uma grande servidora dele de anos e anos e anos estava lá a morrer na mendigância, né? Então, por causa disso, às vezes a gente deixa de fazer aquilo que pode e foi chamado para fazer, porque está olhando muito adiante. E quando a gente está com a visão muito voltada para a nossa frente, quilômetros da nossa frente, é quase que absoluto e certo que a gente vai cair no buraco bem próximo. Maria de Fátima Miranda, praticamente de edredom aqui dentro, né? Tá tanto frio assim? Não. Fala, olha, Maria. eu estou na direção do ar-condicionado. Ah, isso é nordestina. Pão de açúcar, se o ovo cair assim, fica talhado no chão. Tá certo. E aí, Maria de Fátima Miranda, estamos encerrando. O que você tem a declarar aí? O que nós temos que ver é que a família e o lar são o primeiro laboratório para o espírito, né? Jesus no Lar, aquele livro do Neo Lúcio, através do Chico, lembra-nos isso, justamente essa necessidade de aproveitar os recursos. E aí é que estão os desafios para o espírito, porque também é dentro do lar onde ele está convivendo, ao dormir, ao acordar, conviver, refeição, as lutas, as necessidades básicas, e ele aprender a lidar sabendo que o familiar dele é o instrumento abençoado da sua evolução. Não é da responsabilidade dele assumir todos os compromissos do familiar, mas não lhes negar o amparo, a orientação, a ajuda e, às vezes, até o silêncio, não é? Porque dentro do lar eu fico refletindo assim, que para nós espíritos rebeldes, às vezes, o silêncio é a dádiva da oração. É isso aí, ó. Estamos chegando no final de mais um programa. Lembrando, né, dessa frase aqui do Espírito de Verdade, nessa mensagem que lemos, capítulo 31, item 15, quando ele coloca: as grandes missões só aos homens de escola são confiadas, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem. Então, que fica essa mensagem de que a gente tem que ter a consciência da nossa tarefa, sem ficar projetando para nós grandes missões, como muitas vezes nós observamos alguns companheiros achando, eu tenho uma grande missão aqui na Terra. Acho que a nossa grande missão aqui na Terra é cumprir a vontade de Deus aonde fomos colocados e naquilo que fomos chamados. Quando nós começamos a achar que temos uma missão além daquilo que nós realmente somos e podemos, estamos no caminho da obsessão e da fascinação. Então, que fiquemos atentos a isso, porque, conforme foi colocado aí pelo Paulo Renato, os grandes espíritos, ele citou alguns exemplos, eles nem sequer tinham noção do que os esperava. Kardec é um grande exemplo disso. Quando o Espírito de Verdade anuncia a ele a sua missão, ele fica assim, estupefato, mas porque o grande espírito não se vê como um grande espírito, pela sua simplicidade. Mas enfim, é pra gente parar e refletir. Obrigado, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, prezados amigos ouvintes e internautas.
Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos para dar continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Até lá! Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, aqui estamos de volta para o nosso Luz na Penumbra, com base na Revista Espírita, durante o período em que esteve sob responsabilidade de Allan Kardec. Como sempre fazemos, vamos ao retrospecto no caso de programas anteriores, porque em vários deles nós tratamos da matéria propagação do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de setembro de 1858 da Revista Espírita. Nós nos utilizamos de vários programas, não apenas pela extensão do texto de Kardec, como também pela importância do assunto na sua contextualização para os dias de hoje. Apenas queremos ressaltar o cuidado que todos devemos ter, e expresso com veemência no programa anterior, com a divulgação da doutrina na época atual. Essa divulgação tem que ser feita com absoluto respeito ético e moral aos fundamentos da doutrina e com absoluto desinteresse pessoal e com bastante humildade. Neste programa daremos início ao estudo da matéria intitulada Os Espíritos Impostores, com o subtítulo O Falso Padre Ambrósio. Matéria essa constante do exemplar de julho de 1858 da Revista Espírita. Leiamos então o início do texto da matéria mencionada. Um dos escolhos, ou seja, dos obstáculos apresentados pelas comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, tentam passar os mais grossos absurdos. Em muitas ocasiões, este perigo nos tem sido explicado. Entretanto, ele nada é para quem prescruta ao mesmo tempo a forma e o conteúdo da linguagem dos seres invisíveis com os quais entra em comunicação. Então, Kardec começa alertando para o escolho, para o obstáculo que é ao desenvolvimento de um bom trabalho mediúnico, a presença de espíritos impostores, ou seja, espíritos enganadores, espíritos que pretendem enganar as pessoas às quais eles se dirigem. No texto, Kardec menciona que eles podem levar ao erro. Esse podem deve nos alertar, porque há muitas pessoas que têm verdadeiro pavor de espírito impostor, têm verdadeiro pavor de serem enganadas pelos espíritos. Então os espíritos podem, mas podem, nós vamos ver até ao longo do programa de hoje, que se nós soubermos nos precatar, nós não seremos enganados por eles, né? E Kardec
fala aquilo que de vez em quando nos meios espíritas se alerta as pessoas. Esses espíritos, de uma maneira geral, costumam usar nomes respeitáveis, nomes até que é um absurdo o espírito ter coragem de usar o nome daquele, de tão respeitável que é, mas na realidade esses espíritos impostores às vezes usam, é a tática que eles se utilizam, e a gente tem que estar muito atento. E, como Kardec fala, nós devemos perscrutar, analisar a forma e o conteúdo das comunicações desses espíritos. Então, se nós estivermos atentos para a análise cuidadosa da forma e do conteúdo das comunicações, nós não seremos enganados. Mas a matéria continua e nós vamos dar curso ao nosso estudo. Mais adiante, Kardec dá um exemplo interessante desse espírito de crítica. Como é que ele ressalta, assim, de uma maneira bem prática, a facilidade com que nós podemos exercitar esse espírito de crítica. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais, estava uma circunstância lá em uma determinada dependência. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais estejam vários indivíduos desconhecidos e que não os possais ver, embora os escuteis perfeitamente. Não seria fácil, por sua conversa, reconhecer-se se se trata de ignorantes ou de sábios, de gente decente ou de malfeitores, de homens sérios ou de estouvados, de pessoas finas ou de gente rústica? Então, este texto de Kardec é tão claro, que não há necessidade de fazermos comentários. Vamos continuar no texto de Kardec. Façamos uma outra comparação sem sairmos de nossa humanidade material. Suponhamos que se vos apresente alguém com o nome de um distinto literato. Ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, depois nós vamos explicar essa palavra mariola para não se confundir com bananada. Então, ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecê-los-eis imediatamente e o expulsareis como o impostor. Também aqui Kardec está nos falando o quê? Para nós ficarmos atentos quanto à forma e quanto ao conteúdo. Então a pessoa se diz um literato. Então a gente tem que esperar que a pessoa se expresse no nível de um literato. Então, se aquela criatura, na construção das frases, como no conteúdo do que estiver dizendo, demonstrar que de literato não tem nada, nós não precisamos ir perguntar a terceiros se aquela pessoa é ou não é um literato. Nós estaremos realmente diante de alguém que está pretendendo nos enganar. Há pouco falamos sobre o termo mariola, brincamos até porque na atualidade essa palavra mariola, que principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, ela tem um significado mais conhecido de bananada. Então, a gente indo ao dicionário encontra uma outra acepção para a palavra mariola, que é infame, mau caráter. Então, o que acontece é que os companheiros que em 1979
fizeram a tradução da Revista Espírita no período kardeciano, tiveram, assim, digamos, o cuidado, a caridade até, de denominar esses espíritos de mariola, para não usar termos assim tão fortes, mau caráter, etc. Mas é essa a acepção da palavra mariola nessa frase. Consolidando essa orientação sobre o cuidado com os espíritos, Kardec diz ainda na Revista Espírita. Então, a respeito desse fato de pessoas se apresentarem de um nome querendo aparentar certas coisas, ou ser certa pessoa, ter certa qualificação que na realidade não tem. Então agora Kardec vai trazer esse conceito para os espíritos novamente. Dá-se o mesmo com os espíritos. São reconhecidos pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna, em harmonia com a sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. Pode-se assim, e com razão, aplicar-se a frase de célebre escritor: o estilo é o homem. Esse trecho, mais uma vez, mostra que nós precisamos estar atentos quanto à forma e ao conteúdo do que os espíritos desencarnados nos falam. E não custa lembrarmos o Evangelho, no qual Jesus nos diz que uma boa árvore não pode dar mau fruto. Uma má árvore não pode dar bom fruto. Uma pessoa educada, ela, a não ser em situações especialíssimas, ela pode, por uma irritabilidade, alguma coisa, ter uma atitude grosseira, mas o usual, o normal, o contínuo naquela pessoa é a gentileza, é a educação e não a grosseria. Isso a gente tem que aplicar aos desencarnados. Nós temos que ficar atentos para ver de que forma o espírito se expressa e o que ele pretende, o que ele está dizendo, se ele está trazendo algo de útil ou se ele está trazendo alguma coisa que vá causar perturbação, que vai causar cisâneas ou coisas parecidas. Em seguimento, Kardec comenta matéria publicada à época, em dezembro de 1857, que houve essa matéria, em um jornal espiritualista francês, a respeito da manifestação de um espírito que se dizia ser o venerável Padre Ambrósio. Então, esse jornal, que não era espírita, era jornal espiritualista, ele publicou, então, uma matéria na qual havia um diálogo de um encarnado com um espírito desencarnado que se dizia ser o Padre Ambrósio, que era um padre que havia, através da sua vida, deixado um rastro de venerabilidade, de respeito, de consideração, etc. A respeito, então, dessa matéria, Kardec, então, vai se utilizar do artigo
nesse jornal espiritualista de dezembro de 1857. E ele assim fala, Kardec. É uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Interessante. Através de um médium, uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Depois nós vamos comentar isso. Vamos continuar a leitura. Um dizendo-se o padre Ambrósio, o outro Clemente XIV. O padre Ambrósio foi um respeitável sacerdote morto em Louisiana no século anterior. Nós estamos aqui em dezembro de 1857, melhor dizendo. Era um homem de bem, de grande inteligência e deixou uma memória venerada. O outro foi um papa, não é isso? Então vamos comentar um pouco este trecho em que o assunto é colocado. Primeiramente, vamos notar que não se trata de um diálogo, de uma reunião mediúnica que fora realizada por Kardec. É uma reunião mediúnica realizada por terceiros e que o jornal faz, então, a narrativa. E nessa matéria, é dita que, através de um médium, os dois espíritos estavam se comunicando, dialogando. Então, vale a pena nós comentarmos isso com cuidado pelo seguinte, porque a forma natural de os espíritos se comunicarem quando fora do corpo é simplesmente o pensamento. Então, um espírito, para se comunicar com o outro, ele não precisa da ação de um médium. Ele via através de um médium e o médium falar para o outro espírito, através do médium, falar para ele. A única hipótese em que isso pode acontecer é uma hipótese especialíssima, em que ambos os espíritos, ou pelo menos um deles, está ainda tão apegado à matéria, está ainda tão aqui ligado ao mundo, que ele sequer tem a consciência de que se encontra desencarnado. Talvez seja essa a única oportunidade em que, numa reunião, a pátria espiritual superior traz aqueles dois espíritos que ambos estão achando que ainda estão encarnados, não sabem que são espíritos desencarnados, e então, através de um médium, se estabelece uma conversa de um com o outro. Mas, normalmente, na situação usual, que é da própria natureza do espírito, a comunicação entre dois espíritos desencarnados se dá com absoluta facilidade através, pura e simplesmente, do pensamento. Nesse diálogo, continua Kardec, onde o ridículo corre parelha com o ignóbil, é impossível nos enganarmos quanto à qualidade dos interlocutores. E força é convir que aqueles espíritos tomaram poucas precauções com o seu disfarce. Pois qual seria a criatura de bom senso que, ao menos por um minuto, admitisse que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer aquelas trivialidades que mais parece uma exibição de saltimbancos, de palhaços, não se exprimiriam de modo diferente comediante de última classe que parodiassem essas duas personagens. Essas são expressões de Kardec, evidentemente feitas porque ele, Kardec, conhecia perfeitamente o conteúdo da matéria do jornal e por isso estava trazendo para estudo na Revista Espírita, justamente para dar um exemplo prático de como podem espíritos impostores
manipularem as pessoas, digamos assim, que não se preparam para tratar com a parte espiritual de uma maneira segura e séria. Depois de fazer essas considerações, e inclusive Kardec lamenta que o jornal ao publicar não tivesse, enfim, aberto uma discussão ou tivesse colocado alguma observação no sentido de impedir que aquilo causasse malefício aos leitores, Kardec diz o seguinte na Revista Espírita: pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio pudesse oferecer material útil para observações relativas aos espíritos impostores. Então reparem a atitude interessante de Kardec. O jornal publicou aquela matéria absolutamente inverossímil por tudo aquilo que Kardec já conhecia de doutrina dos espíritos, que estava codificando a doutrina. Então ele teve uma ideia muito interessante. Lá nos seus trabalhos mediúnicos, coberto de toda a seriedade, com uma assistência espiritual de primeiríssima qualidade, os espíritos superiores que com ele estavam construindo a doutrina dos espíritos, trazendo-a para nós, ele resolve então fazer uma reunião mediúnica na qual evocasse, chamasse o espírito do próprio Padre Ambrósio, convidasse, né? Porque os espíritos só vêm quando querem, eles não são convocados, assim, sem mais nem menos. Então Kardec resolveu fazer uma reunião mediúnica na qual ele convidasse ao verdadeiro Padre Ambrósio que concedesse a honra, a gentileza, no sentido de ajudar ao próximo, de vir ele, Padre Ambrósio mesmo, à reunião com Kardec. E que viesse também o impostor, aquele que se fazia passar pelo Padre Ambrósio. E aí então Kardec pôde, na reunião mediúnica, esclarecer melhor as coisas e fazer com que então o assunto fosse tratado de uma maneira cuidadosa e as pessoas realmente estudiosas teriam oportunidade de confrontar a matéria publicada no jornal espiritualista, a que Kardec se refere, e a matéria publicada na Revista Espírita que nós estamos estudando, que é a de julho de 1858. E é assim que se faz quando se quer estudar. Um jornal publicou alguma coisa, o outro jornal pega aquela mesma matéria, aquele mesmo assunto, trata de uma maneira diferente, de uma outra forma. Então a pessoa que está voltada para o estudo sério daquele assunto vai examinar ambas as matérias. Nós não vamos fazer esse confronto das duas matérias no tal jornal e na Revista Espírita, porque não temos, o Kardec não transcreve, então nós só vamos discutir, vamos estudar o trabalho feito por Kardec. A respeito desse assunto, identidade dos espíritos, nós sugerimos que desde já os nossos ouvintes procurem estudar este item, este título, Identidade dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e que no próximo programa nós iremos mencionar, e programa no qual nós iremos então, em continuação ao estudo dessa matéria, nós iremos apresentar o texto no qual Kardec expõe o diálogo que teve com o impostor e com o verdadeiro Padre Ambrósio. Muita saúde, muita paz e até a próxima semana.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,